Nós louvamos a Deus. Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, que está aí assistindo conosco, você, sua família, você que mora no Brasil ou no exterior, seja bem-vindo aqui neste momento, para a honra e glória do Senhor. Então vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar agora iniciando esta live, a qual nós estaremos tratando de um assunto tão importante. E abençoe, meu Deus, a vida de cada um de nós. Venha perdoar os nossos pecados. E, Senhor, derramar o Teu Espírito Santo sobre a vida da Tua igreja, do Teu povo. Esteja aí, meu Deus, com o irmão Pedro, que bom que ele está em casa de volta, a gente agradece. Esteja com a Edeleide, Senhor Deus, a situação dela é grave, está nas suas mãos. Por favor, Senhor Deus, esteja com o seu Henrique aqui de Pirassununga, nós não o conhecemos, mas o Senhor sabe quem é. E tantas outras pessoas que estão internadas, hospitalizadas, tanto no Brasil quanto no exterior, vítima do Covid ou de outro problema. Que o Senhor esteja atendendo às necessidades dessas pessoas e dando alegria às suas famílias para tê-las de volta em seu lar. Esteja conosco agora na leitura da palavra, com os nossos amigos que estão atentos agora, em nome de Jesus. Amém. Quero dar uma boa noite geral a todos, né? Meu nome é Célio Barcelos, eu atuo como pastor aqui em Pirassununga, São Paulo, e cuido de 6 igrejas, Pirassununga Central, que fica aqui é a sede do distrito, Zona Norte da cidade, é uma igreja na Zona Norte aqui também. Aos irmãos queridos, boa noite a todos vocês. Lá em Porto Ferreira temos 2 igrejas, Aeroporto e Cristo Redentor. Um grande abraço e boa noite a todos vocês também. Santa Rita do Passa Quatro e Descalvado. Boa noite, Deus abençoe a vocês, amigos também que moram nessas cidades. E que Deus abençoe a todos vocês. E você, amigo de São Paulo, lá do meu estado, Espírito Santo, do Brasil e do mundo inteiro. Obrigado por sua presença. Se cristão ou não, se de repente você é agnóstico, é ateu, seja bem-vindo aqui também. E se você faz parte de uma outra denominação, seja muito bem-vindo aqui também. Bom, nós iremos agora entrar no assunto acerca daquilo que a gente havia mencionado já há algum tempo, uma série profética das profecias messiânicas. E me permita, eu vou utilizar agora alguns slides para facilitar aqui, e espero em Deus que dê tudo certo hoje. Ore aí para funcionar tudo bem, tá legal? Porque no domingo passado a gente teve um probleminha, espero que o problema não aconteça agora. Vamos lá então. Opa, cadê? Cadê? Não é esse? Aqui, desculpa. Achei. Aqui, nós iremos então abordar esse assunto hoje, a estrela da nossa série Profecias Messiânicas. Como a gente mencionou no primeiro domingo, aqui nós estaremos abordando alguns textos bíblicos, nós separamos aí 5 textos baseados no livro Para o Caminho de Emaús. E o que acontece? Esse material, a gente está vendo o seguinte, avaliando cada aspecto profético e ver se esses textos de fato refletem profecia messiânica. Eu gostaria assim, que você não saísse da live. Eu sei que a internet é muito volátil, sempre aparece alguma coisa. Mas olha, pegue a sua Bíblia. Gostaria que você pegasse a caneta, que você pegasse um papel, se puder anotar as passagens, será muito importante, tá bom? E se você tem amigos, convide para estar na sala agora. E a gente gostaria muito de ter você conosco aí, tá legal? Então vamos lá. Da série Profecias Messiânicas, hoje o segundo tema é Estrela. De antemão, eu quero, se porventura tiver algum hebraísta aí, expert em hebraico, não me censure, eu fiz hebraico 1 e 2 somente, mas o suficiente para fazer uma pesquisa, não falo hebraico, e de repente a minha pronúncia pode não ser tão fiel à original lá. Se você é um hebraísta, releve isso aí, tá bom? Mas valorize e aprecie o texto aí. Muito bem, vamos lá. Eu quero que você pegue agora a sua Bíblia e abra em Números 24, 17, perdão. Abra sua Bíblia em Números está lá no Antigo Testamento, né? Capítulo 24, versículo 17. Números faz parte do Pentateuco, dos 5 livros escritos por Moisés e de grande importância para o judaísmo. Tá? Então a gente vê aqui, aqui 24, 17 diz assim, vamos então? Acho que todos encontraram aí, né? Olha só que texto. Vê-lo-ei, mas não agora. Preste bem atenção no texto, a gente vai, ao longo da explicação aqui, sempre abordar e lembrar, repetir, tá?
Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Olha aí, aqui tem até uma imprecação, né? Além de ter uma parte profética daí, e vem a imprecação. O povo de Israel tinha muita oração imprecatória, né? Muita mensagem imprecatória. Vamos então à estrela. Esse texto que a gente acabou de ler, tá bom? Ele está no contexto da peregrinação israelita no deserto, ali nas proximidades de Canaã já. Quando eles saíram do Egito, Moisés ali foi o libertador, escolhido por Deus, e agora conduzindo o povo para Canaã. Né? É claro que Moisés não entrou na terra de Canaã, então, somente Josué e mais uma turma, né? José, Caleb. E à semelhança do Sinai, o povo de Israel estava ali acampado, próximo à montanha. Porém, tinha uma coisa também interessante que era comum, semelhante, perdão, ao Sinai. O povo estava em rebelião contra Deus. Ou seja, o povo esqueceu fácil dos feitos do Senhor. Isso acontece muito com a gente, né? Deus, ele é misericordioso para conosco, ele tem misericórdia, ele cuida de nós, e muitas vezes nós nos esquecemos dele. E aí o que acontece? As palavras do profeta aqui estão repletas de metáforas e soam como um enigma relacionando o futuro muito distante. Então, o texto que a gente acabou de ler tem essa parte aí, vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Então, aqui a gente está vendo essa profecia de Balaão, né, nesse contexto aqui. Vamos lá. Será que esse texto de Números ele se encaixa em uma profecia messiânica? Será que esse texto aqui é uma profecia messiânica? As palavras proféticas e o cenário das mesmas se aplicam a um futuro próximo da história particular de Israel? Ou se aplica a um futuro escatológico da história universal da humanidade? Será que isso aqui é uma profecia clássica ou uma profecia escatológica, né? A diferença do clássico para o escatológico é que a profecia clássica ela se cumpre nos dias do profeta e a escatológica para tempo distante do profeta. Ela tem início ali e lá tempos distantes. Quem é o governante representado pela estrela que vem de Jacó, Israel? Seria Saul ou Davi, como defende alguns eruditos críticos? Ou seria uma figura sobrenatural de dimensões messiânicas? Então, a proposta desse estudo, dessa apresentação nesta noite, é a gente tentar ver se isso estava só no contexto de Israel, é um rei específico, ou tem algo sobrenatural nesse texto, nessa passagem aí. Vamos lá. Vamos então analisar o texto de forma poética aqui, né? Aqui as delimitações dos oráculos de Balaão possuem início e fim que ecoam um ao outro, né? Bem sincronizados, tá bom? O início se dá no capítulo 22, 21, né? Quando você pode pegar a sua Bíblia ali, abrir, né? Então lá diz assim, ó, então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Então houve uma ordem de Balaque ali para ele ir cumprir uma ordem. Só que aí ela termina quando Balaão deixa o lugar onde estava amaldiçoando e também abençoando. Está em Números 24, versículo 25. A gente vai ver isso aí. Então lá, então Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra, e também a Balaque se foi pelo seu caminho. Né? Então, vamos tentar ver aqui os oráculos, e vamos agora avaliar essa expressão. Né? Vamos aqui então. Oráculo é profecia, né? Predição, só para ficar mais fácil aí para vocês. Aqui tem 6 oráculos. E a gente vai ver aqui agora essas distinções. Olha só, quando você pega aí capítulo 23 até o verso 39, do verso 7 até o 39,
estão se referindo a Israel diretamente aqui. Tá? Então, olha assim, mostra aqui pra gente. Bênção para Israel, bênção para Israel, bênção para Israel. Né? Oráculos 1, 2 e 3. Só que no quarto oráculo, que aí uma estrela procederá de Jacó, essa é especificamente o texto que a gente tem hoje para a gente estudar, correto? E aí os oráculos 5, 6 e 7, lá diz maldição contra Amaleque, capítulo 24, verso 20, maldição contra os Queques, 24, 21, maldição 3 contra Assur, Eber e Amaleque. E aí agora a gente vai ver isso aqui. É o seguinte, os 3 primeiros oráculos são bênçãos dirigidas a Israel. Quando você pega lá, você vai ver quando eu mencionei lá, capítulo 27, capítulo 23, verso 7, até 24, 10, são bênçãos dirigidas a Israel. Os 3 últimos são maldições dirigidas às nações. Capítulo 24, versos 20 a 24. São 4 versículos somente. E isso faz uma diferença aqui naquilo que a gente quer apresentar para vocês. Por exemplo, no que se refere às bênçãos, são 18 versos elaborados, cheios de vida e de metáforas para expressar ideias de vitalidade e força. Só que quando se fala das maldições, são apenas 5 versículos e com constante referência à morte e sem nenhuma linguagem metafórica. Então, no contexto das bênçãos, o profeta aqui demora mais ao se referir às bênçãos para Israel, e no contexto das maldições aí, são apenas 5 versos e sem nenhuma referência ali à questão metafórica, mas bem enfático com a questão da morte, bem literal mesmo. Muito bem, uma promessa para o futuro. É o que mais ou menos a gente está vendo o delinear desse texto. A informação inicial é de que se trata de uma visão sobre o futuro. Por exemplo, a frase Berharit Bayamim, ou seja, nos últimos dias, números 24, 14, você pega lá, 24, 14, está dizendo, nesse contexto aí dos últimos dias, bom, diz assim, ó, agora eis que vou ao meu povo, vem avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Então aqui está se referindo aos últimos dias. É uma expressão especial que se refere ao futuro e, dependendo do contexto, pode ser usada em relação ao tempo escatológico da vinda do Messias e do reino de Deus. E aí você pode conferir Daniel 2:28, e ali está no contexto do sonho de Nabucodonosor, aquela pedra que vem, né, dos céus e bate no pé da estátua, ali está num contexto escatológico. Daniel 10:14, Ezequiel 38:16, você pode anotar essas passagens aí. Nós vamos ler todos os textos bíblicos em função do nosso tempo, tá? Então, olha só, a intenção do profeta parece apontar para dias distantes e numa ênfase escatológica, e não simplesmente uma questão local, tá bom? Então vamos lá para a gente compreender melhor isso. Bom, uma promessa para o futuro, né? A metáfora da estrela, o Kokab, o nome estrela em hebraico é Kokab, remete às promessas de Deus para Abraão de fazer a sua descendência como estrelas, Kokabim. Ou seja, o Mem, aí no futuro, o M, para nós aqui, quando Deus deu para Abraão a promessa e que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Então, olha aí o paralelo de Gênesis 15 com a profecia de Balaão aqui, tá bom? Isso é muito interessante. Muito bem. A referência à estrela evoca, portanto, um futuro distante, quando finalmente a promessa divina será cumprida e Israel será como as estrelas, Kokabim, do céu. Olha só que legal. Então, aí entra Abraão como pai da fé. Abraão é o pai da fé do povo judeu e também do povo cristão, porque vem ali o enxerto, né, que Paulo lá em Romanos fala. Bom, a metáfora da estrela também é usada para representar seres celestiais e forças sobrenaturais. Pode ver em Daniel 8:10, Jó 38:7, Isaías 14:13, Amós 5:26, esses textos todos aí.
Só que aí é importante ressaltar que nas duas outras ocorrências em que estrela aparece, no singular, refere-se ao sobrenatural e à ordem divina. Você pode conferir essas passagens aí, ó. Isaías 14, 12 e 13 e Amós 5, 26 estão se referindo a uma questão sobrenatural e não simplesmente a uma coisa mais terrena. Vamos lá. Ferir a cabeça. Lembrando que o primeiro assunto que nós tratamos aqui foi Gênesis 3,15, né, lá da semente. E nós vamos ver uma coisa interessante que vai nos chamar a atenção daqui a pouco, que é o seguinte, ó, a visão profética descreve essa figura divina lutando contra o inimigo cósmico. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Está lá em Números 24, 17. A gente acabou de ler, que é o texto base aqui para esse assunto de hoje. O nome Sete pode estar se referindo a um povo vizinho semelhante a Moabe, ou dois nomes para Moabe. A identificação de Sete com Moabe pode ser atestada em Jeremias 48, 45. Você pode ver esse texto aí, ele dá essa associação, que coloca as duas entidades em paralelo. Sete pode ser uma referência a um terceiro filho de Adão, né? Gênesis 5:3. No entanto, o horizonte da visão perpassa a situação local, e aí 7 nações são contadas: Moabe, Edom, Amaleque, Quenitas, Assur, Quitim e Éber. Se você pegar aí esse capítulo 24, você vai ver que dentro desse contexto, dos versos 17 até o verso 24, você vai ver ali esse aspecto dessas nações. Tá? Agora, então, o número 7, que é também o número dos oráculos, e aí os judeus também enfatizaram bastante isso, pode ser um dispositivo retórico para sugerir a ideia mística de totalidade. Então, vamos lá. A associação entre Edom e Amaleque é de particular significância na tradição bíblica. Por quê? Olha só, Moabe está associado a Edom, Números 24, 18. Vamos ver esse texto aqui, ó. Edom será uma possessão. Olha só, tá vendo? Seir, seus inimigos, assim, né? E Amaleque parece ser a figura dominante das nações amaldiçoadas. Verso 20 diz assim, ó: viu Balaão a Amaleque, proferiu a sua palavra e diz: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Então o que aparenta aqui? Aparenta que na cabeça do judeu as figuras de Edom e Amaleque era algo assim como se tinha um aspecto de vingança contra esses povos, tá? Então, Amaleque é registrado como um dos netos de Esaú. Quer ver? Vai lá para Gênesis 36, 12. Aqui é muito importante isso aqui para a gente compreender o time aqui do texto. Gênesis 36, 12. Diz assim, ó: Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve Elifaz a Amaleque. São estes os filhos da mulher de Esaú. Então, interessante que Amaleque aqui é registrado como um dos netos de Esaú. Interessante. O fato de Moabe, o presente inimigo de Israel, ali no caso como Balaque, né, naquele contexto ali de Números 23, está associado com Edom. E Amaleque confirma a significância particular desse conflito. Ó, Esaú foi identificado com Edom, Gênesis 36, 1. Você pode olhar lá, e está identificado com... Ó, são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Foi o primeiro inimigo de Jacó e Israel. E Amaleque foi o primeiro a atacar Israel. Então, olha só. Tá vendo só aqui como é que as coisas vão batendo? Edom, e aqui nesse caso Amaleque. Edom, no contexto de Esaú, o primeiro inimigo de Jacó. E aí você vai ver em que sentido. Tudo começa na questão da briga dos irmãos, né? Quando Jacó rouba lá a questão da primogenitura, o direito da primogenitura, e Esaú rouba no sentido assim, consentido por Esaú, né? Ele acabou vendendo ali, e aí ele se tornou inimigo, e aí ele passou a perseguir Jacó, nesse contexto aí. Tá bom?
E Amaleque, ali, foi o primeiro a atacar Israel. Se você pegar Êxodo 17:8, você vai ver ali o ataque de Amaleque a Israel. Então essas coisas ficaram marcadas no contexto de Israel. Tanto é que o nome Jacó, uma estrela de Jacó, Jacó e Israel, porque o nome era Jacó e passou a ser Israel, do qual veio se tornar o país, certo? Bom, esses primeiros eventos, eles estão gravados para sempre na memória de Israel. Edom e Amaleque se tornaram, ou se tornarão, os arquétipos, né, no contexto ali, ao longo da história, seriam os protótipos do inimigo de Israel. Então, eles representam ali um protótipo dos inimigos de Israel. Muito bem, então vamos ver agora o que a Bíblia hebraica diz sobre Números 24:17, esse texto que a gente leu, né? E aí, quando a gente pega do texto aí, o oráculo de Balaão remete a Gênesis 3:15. Então, a mesma imagem da ferida, cabeça, Números 24:17, é usada assim como a mesma palavra inimigo, oieb, do verso 18, tá? Ou seja, a mesma imagem, conectando a vitória sobre o inimigo com a morte do justo, faz a alusão misteriosa a um envolvimento divino. Então, a conexão entre o oráculo de Balaão, lá em Gênesis 3:15, por exemplo, sugere que o governante implicado na profecia de Balaão é o mesmo que fere a serpente em Gênesis 3:15. Então, olha só, quando a gente pega aqui, você faz essa associação, você lembra que em Gênesis 3:15, o que estava implícito lá? A semente e a serpente. E essas entidades sobrenaturais, elas partem para um conflito em algum contexto. E a gente vê isso. E aqui também está delineando isso, essa questão do governante aqui, né, está nesse contexto aí de ferir, no contexto da serpente lá, tá bom? Então, alguns entendem que o contexto se diz para Davi e Salomão. Não dá muito esse sentido, porque o texto está sugerindo entidade sobrenatural, tá? E aí a gente pode ver isso agora, por exemplo, na tradição judaica, a Septuaginta. A Septuaginta é aquela versão bíblica grega, traduzida por 70 sábios eruditos judeus por volta do 3º século antes de Cristo, que traduziu do texto massorético para o grego, né? Aí tem a versão grega. Por exemplo, nos dias de Jesus, os apóstolos utilizaram a Septuaginta, tá bom? Quando você vê lá o eunuco lendo e Filipe aparecendo, o que ele estava lendo? Ele estava lendo o texto da Septuaginta em grego, para facilitar o entendimento, porque o mundo falava grego. Então, o texto na Septuaginta prediz que nascerá um homem de sua semente e será senhor sobre muitas nações, e seu reino será exaltado acima de Gog. Olha só, interessante isso, hein? Então, esse homem, de acordo com a Septuaginta, é então identificado com a estrela de Jacó. Uma estrela procederá de Jacó, um homem levantar-se-á de Israel. Então, o valor messiânico do título homem aí, da Septuaginta, está bem atestado na Septuaginta, conforme vemos, por exemplo, em Isaías 19:20, em que o título o homem aparece novamente em referência ao Salvador escatológico, um homem que os há de livrar. Pode pegar Isaías 19:20 nesse contexto aí da Septuaginta, apresenta esse contexto do homem como Salvador. Muito bom. Também, mesmo desse contexto das tradições, e aí a grande relevância para Qumran, foram os manuscritos que foram descobertos ali nos anos 40, e foi um grande achado arqueológico que trouxe grande elucidação para a questão bíblica, confirmando o texto bíblico. Por exemplo, o livro de Isaías, todo ele completo, foi encontrado em Qumran. E aí, o que mostra para a gente? A interpretação messiânica dessa passagem também é encontrada na literatura de Qumran, como a gente acabou de mencionar, que é aplicada ao líder da nação, um líder de guerra davídico, que deveria surgir nos últimos dias. Então, aqueles sábios escritores de Qumran, eles associaram isso. De acordo com a literatura de Qumran, aparece o seguinte: este último é o líder de toda a nação. Quando ele aparecer, desaparecerá
todos os filhos de Sete. Olha só, hein? E aí, o que, que a gente vai vendo? Tem também o Targum. Targum eram escritos, né, que eles tinham, assim, em termos de literaturas, extraídas do aramaico ali. E aí, vai aparecendo esses textos assim, ó, eu vejo, mas não agora. Eu observo, mas não está perto, né? Um rei emanará de Jacó, e o Messias será ungido de Israel. Ele matará o príncipe de Moabe e governará sobre a humanidade. Então, todos esses textos aí são extras bíblicos, mas eles assim vão referendando o texto das escrituras, né? Aqui, por exemplo, o Targum de João diz assim: eu vejo, mas não está aqui. Tá vendo? Lembra que Balaão será, ó, contemplo, mas ainda não está aqui. E quando o Messias será consagrado, ele matará todos os filhos de Sete, os exércitos de Gog. Lembrando que o texto base é Números 24, 17. E quando você olha e associa a isso aí, você vê, olha só, o que diz assim, ó. O que o texto diz? Vê-lo-ei, mas não agora. Tá vendo? Ó? Eu vejo, mas não agora. Lá o texto de Jonatas, lá, o Targum de Jonatas. Diz aqui, ó. Eu vejo, mas não está aqui, ou melhor, o de Oquelos e de Jonatas. Desculpa, gente. Entendeu? Então, assim, a gente vai vendo a associação e vendo que a profecia bíblica e o texto bíblico também, ele vai tendo seus paralelos, vai tendo confirmações até extra-bíblico. E o Novo Testamento? Para a gente ir concluindo o nosso assunto, o que diz aqui para nós? O Novo Testamento nunca cita Números 24, 17. Isso é muito interessante. Por exemplo, Mateus 2, 2. Esse é um texto que eu gostaria de ler com vocês. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 2, diz assim para a gente, olha só. Tendo Jesus, e perguntava, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então é o seguinte, o texto não é citado, mas há uma alusão. E aí a gente vai ver aqui, ó. O que o texto menciona? Menciona os magos vindo de onde? Do Oriente. E aí Balaão fala de onde? A estrela que vem do Oriente. Os magos, à semelhança de Balaão, lá em Números 23, 7, o que Balaão diz? Vamos ver aqui, ó, Números 23, 7. Então proferiu a sua palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã, né? O rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. E aí o que acontece? Os magos, à semelhança de Balaão, de onde eles vêm? Do Oriente. Da mesma forma que Balaão estava vindo do Oriente, eles também vêm do Oriente. E o grego aqui mostra apá anatolon, né? E anatolon aqui significa literalmente do nascer do sol. Então, e a gente tem aquela ideia do Oriente até o Ocidente, né? O mesmo verbo anatelei, ou anateleim, aparece na Septuaginta e é utilizado em referência ao proceder da estrela messiânica em Números 24, 17. Esse uso do termo anatolê sugere que Mateus fez uma alusão consciente a Números 23 e 24, com base na Septuaginta, ou seja, na Bíblia do texto grego, na tradução dos sábios judeus. Vocês estão entendendo? Então ele faz uma alusão consciente, porque Mateus era conhecedor do Antigo Testamento, do Pentateuco, dos livros da lei, dos profetas, dos salmos. Tá? Só que também é interessante, e certamente não é coincidência, que apenas alguns versos antes, Mateus menciona o quê? Emanuel, cuja tradução é o quê? Deus conosco. Né? Ele faz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, a expressão é, de fato, muito próxima da frase do oráculo de Balaão. Da frase, né, diz assim, o Senhor, seu Deus, está com ele. Ou seja, quer dizer que Deus conosco. Então, o que Mateus faz? Ele faz uma associação direta com Números 23 e 21. Isso é maravilhoso. Então, quando você pega Mateus 1, 23, está diretamente relacionado
a Números 23, 21. Então, esse eco não apenas confirma a alusão de Mateus à profecia de Balaão, mas também sugere que ele entendeu o paralelo entre a estrela e o Deus conosco. Olha que maravilha! Então, Mateus, ele compreende que a estrela que Balaão está falando ali é Jesus, é o Deus conosco. Então, o mesmo verbo anateile, nascer, aparece aonde? Em 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Você vai olhar lá, Pedro também, Pedro, judeu, compreende isso, faz essa associação. Quando você vai para Apocalipse 22, 16, as imagens da estrela e do nascer do sol estão intimamente associadas, o que provavelmente levou João a interpretar estrela da manhã aplicada ao Messias. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Olha só, que maravilha. Vocês estão entendendo? Olha que associação interessante. E aí, amigos, para a gente ir fechando aqui, a gente vê o que? A esperança messiânica nesse texto. Os antigos rabinos, eles ficavam perplexos com a representação contraditória. Algumas vezes os israelitas, eles eram comparados ao pó, outras vezes às estrelas. E na mente dos rabinos, quando Israel peca, eles são o pó. E quando é justo, são as estrelas, são como as estrelas. Então os rabinos, eles chamavam a atenção do povo para comunicar esperança. E da mesma forma, a imagem de estrela, desculpe, gente, de Balaão aqui, emergindo do pó de Jacó, é um sinal de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, na luta de Jacó com o anjo, as ideias de pó e estrelas estavam presentes em seu nome. Por exemplo, há um jogo de palavras com o termo abaque, que significa lutar, ou pó, sugerindo uma associação entre rolar no pó por ambos e o nome Jacob, Jacó. Então, há uma associação direta com isso, Gênesis 32, 24. Então, a luta é associada 3 vezes com o quê? Com o nascer do sol, que vem do Oriente. Olha só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Gênesis 32, 24. Deixa-me ir, pois já rompeu o dia, verso 26. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, verso 31. A primeira luz da aurora, o brilho da estrela da manhã, assinalou o fim e clímax da luta de Jacó com Deus no pó. Balaão descreve o mesmo fenômeno. A primeira bênção de Balaão para Jacó refere-se ao quê? Ao pó. Quem contou o pó de Jacó? Lá, Números 23, 10, Balaão falando. Né? E a sua última bênção refere-se à estrela. Uma estrela procederá de Jacó, Números 24, 17. Como se a estrela emergisse do pó e fosse distinta dele. Né? Ó, interessante. Ou seja, a estrela emerge do pó, mas ao mesmo tempo ela é distinta. E o que a gente associa a isso? Jesus é semelhante a nós. Ele veio, se tornou semelhante à carne pecaminosa, morreu na cruz para nos salvar, porém ele é totalmente diferente de nós. Isso é muito interessante. Então, quando a estrela aparece em conexão com o pó, tem o propósito de afirmar o paradigma da esperança. Tá? E aí, o que a gente pode ver aqui? Ó? Deus não se confinará à sua morada infinitamente distante. Ele se moverá e de lá descerá aqui e se tornará pó. Deus não permitirá que o pó permaneça pó. A estrela virá do pó e trará vida a partir dele. Apenas o Deus que desceria e faria a si mesmo pó de pó, unicamente o Deus conosco, Jesus Cristo, poderia nos resgatar do pó da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Né? Então, Daniel usa a mesma imagem de estrelas para descrever a vitória sobre a morte. Daniel 12, 2 e 3. Isso é muito interessante, ele fala isso. Tá? Ele usa essa mesma linguagem. Então, meus amigos e irmãos, a promessa da estrela a partir do pó sugere, então, o milagre da vida a partir da morte. Evoca a maravilha da ressurreição, a maldição de Gênesis 3, lá 3,15, que nós lemos no primeiro estudo aqui,
que condenou os humanos ao pó, será revertida. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por isso. O que Balaão dizia acerca dos últimos dias, Números 24, 14, não agora, não aqui, era um alvo de escala universal e se referindo ao fim do mundo. Muito interessante isso, né? Então, meus amigos, o que a gente pode perceber aqui é que Jesus Cristo, ele veio morrer por mim e por você. Ele deu a vida por nós. Ele quer que nós tenhamos, assim, a maior alegria, a maior satisfação de viver ao seu lado. Jesus, ele se tornou ser humano para resgatar-nos do pecado e morreu por nós. Então, Gênesis 3,15 e Números 24, 17, ali acerca do pó e da estrela, estão associados aí, tá bom? E louvamos a Deus porque em breve Jesus Cristo vai dar um novo céu, uma nova terra, tá certo? E isso é muito importante. Mas se você, de repente, está passando um momento difícil, de angústia, lembre-se que Jesus é o melhor caminho. Eu quero fazer uma oração e na sequência a gente vai ouvir um hino, tá bom? Deus, obrigado por tudo, que a bênção do Senhor esteja conosco, abençoe o nosso amigo e amiga do Facebook, espero que eles tenham compreendido aqui esse texto, essa leitura, essa apresentação, essa mensagem, que tenha fixado em sua mente, em seu coração, a importância deles saberem que a estrela, né, Jesus Cristo, o Messias, ele reina e um dia ele vai dar fim à morte, ao sofrimento e às coisas ruins dessa terra. Muito obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se as ondas dessa vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo já meus pés empoeirei. Mesmo que o mar viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Outra
e obrigado por sua participação. Lembrando que no domingo estaremos apresentando o terceiro assunto da série, chamado O Sinal. O que que Isaías, lá, o texto de Isaías vai nos dizer sobre o sinal como profecia messiânica. Aguardo vocês. Que Deus abençoe, tá bom?